Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos fazendo o Evangelho para o dia 7 de junho de 2026, fazendo o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa é a Carmen Matos. Esse é o Gelson Vieira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho semanal. E é sempre um grande prazer estarmos juntos, pensando, entendendo as palavras de Jesus e aplicando na nossa vida diária. É verdade. Jesus lá atrás já sabia que a gente ia passar por esses momentos em que iam aparecer especialistas de todas as ordens, gente dono da verdade, e através da facilidade da comunicação, da tecnologia, uma opinião de um chega a muita gente, e cada vez mais a gente tem que estar cuidando do que a gente recebe de informação. Então, primeiro, a Carmen vai fazer o maravilhoso introdução que ela faz. Hoje ela vai ter mais palavras, porque ela falou que semana passada eu falei demais. Então vamos começar, trazendo uma intenção para esse estudo, que nós possamos ter acesso a essa sabedoria divina dentro de nós, que nós possamos aplicar tudo isso que estamos estudando no nosso dia a dia e que possamos usar essas palavras de Jesus para esclarecer. Então eu peço que cada um feche os olhos, respire fundo, senta numa posição confortável. Senhor Jesus, ao estudarmos esse capítulo, somos naturalmente levados a pensar nos falsos profetas que caminham pelo mundo. Aqueles que falam em teu nome, sem viver os seus ensinamentos. Mas talvez a mensagem mais profunda desse ensinamento não esteja fora de nós. Talvez esteja dentro. Porque muitas vezes somos enganados não por outras pessoas, mas pelas próprias ilusões que alimentamos. Quantas vezes acreditamos que a felicidade está em algo que ainda não temos? Quantas vezes esperamos que as circunstâncias mudem para finalmente encontrarmos paz? E quantas vezes entregamos a outros a responsabilidade pela nossa transformação espiritual? Os falsos profetas nem sempre possuem um rosto. Às vezes se apresentam como orgulho, outras vezes como medo, como revolta, como vaidade. São pensamentos que nos afastam da verdade divina e nos fazem esquecer quem realmente somos. Nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, criados para a luz. Jesus nos deixou uma bússola simples que diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Os frutos do amor são a serenidade. Os frutos da fé são a confiança. Os frutos da humildade são a paz interior. Os frutos da conexão com Deus são a compaixão e a caridade. Vivemos em um tempo de muitas vozes, muitas opiniões e muitas promessas. Mas Deus continua falando da mesma forma que sempre falou. No silêncio da consciência, na paz da oração e na intuição que nos inspira ao bem. E quanto mais evoluímos, menos buscamos salvadores externos e mais reconhecemos a presença divina dentro de nós. E nesse momento a gente pede ao Cristo a bênção do discernimento.
Não é para julgar os outros, mas para enxergarmos a nós mesmos com clareza. Que a luz do Evangelho ilumine cada canto do nosso ser, porque quando a luz entra, a ilusão desaparece. Quando o amor desperta, o medo perde a força. E quando a consciência se expande, a alma encontra o caminho de volta para Deus. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, esse capítulo é mais atual do que nunca, né? Então, Jesus lá atrás estava dizendo, olha só, calma aí, que vai aparecer muita gente falando em meu nome e muita gente pregando de uma forma que as pessoas, se elas não estiverem muito atentas, inclusive é o que a Carmen falou, né? É pelo fruto que se vê a árvore, né? Se a pessoa não estiver prestando muita atenção nas obras que aquela pessoa, que aquele grupo produz, e ficar só vendo as palavras, porque as palavras são fáceis de serem ditas, né? Você fala e você faz, né? Então nossa grande dificuldade é a gente falar coisas e a gente não conseguir cumpri-las. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas não faço o que eu faço. Então, Jesus já estava lá a nos alertar que viria um tempo em que a gente ia ter esses falsos profetas numa proporção inimaginável. Hoje, mais do que nunca, a gente ouve de muitas pessoas assim, verdades que não têm nenhuma base. E principalmente hoje vivemos com a inteligência artificial, que aparece o rosto de qualquer um, que qualquer coisa pode ser passada se a gente não olhar a mensagem. Está tudo na mensagem. A gente tem que prestar muita atenção em que mensagem está sendo colocada. Esquecer tudo que está em volta dessa mensagem, né? Porque a essência da mensagem é que diz tudo, não é verdade? Na verdade é isso, e eu acho que é a base, né? Essa nossa base que sustenta a nossa espiritualidade, a nossa conexão com a espiritualidade, é que vai nos dar esse discernimento do que é que parece bom demais, né? Parece encantado demais, parece não divino, né? A gente podemos ter essa sensação de estarmos nessa busca dessa espiritualidade, e a sensação que dá é que as pessoas estão um pouco perdidas, né? Atirando para tudo quanto é lado para ver onde é que vai se encaixar, né? E na verdade é essa base de Jesus, né? Essa base do ensinamento, da palavra de Jesus, que está sendo expressa pelo Evangelho, que nos dá essa coerência, né? Do que a gente ouve e como é coerente quando a gente age da mesma forma. É verdade. E nesse capítulo está dizendo, falando a missão dos profetas, né? Os profetas são esses espíritos de luz que chegam até o planeta Terra para nos trazer um aumento de consciência, né? Porque ele está trazendo exemplos de perdão, exemplos de
de compaixão, exemplos de tolerância, que estão muito acima do nosso padrão, mas quando a gente enxerga que aquilo está sendo um exemplo vivido, porque atitudes arrastam multidões, né? Você quer convencer alguém, você usa palavras. Você quer realmente levar o exemplo, é através do exemplo que você vai arrastar multidões. Então esses profetas vieram em missão de muito amor, né? Muitos deles foram as histórias de todos, a maioria dos apóstolos, acho que só um morreu por idade. O resto morreu pela passagem da mensagem deles. Então esses profetas, eles têm uma missão muito importante. E para nos ajudar a nos guiar nesse mundão de informações que a gente recebe, existem esses 3 filtros de Sócrates, que é muito conhecido. Então Sócrates, toda vez que alguém vinha dizer alguma coisa para ele, fala assim: peraí, espera um minutinho, temos 3 filtros para a gente passar essa notícia que você quer me dar. Ele perguntava: você tem certeza que essa informação é correta? Você já checou? O que você está me trazendo é verdadeiro? Aí já sumiu um monte de gente, né? Que a pessoa não tinha muita certeza. Ouviu de alguém, não teve certeza. A segunda pergunta era: essa informação, ela é boa no sentido, se está me trazendo alguma coisa positiva, é uma coisa construtiva, é uma coisa boa? Se ela traz uma notícia ruim, se ela traz alguma coisa que não seja o terceiro princípio de utilidade, então as coisas que tinham que ser verdadeiras, carregar em si uma bondade e ter uma utilidade. Então a gente às vezes ouve uma notícia, especialmente hoje, né, na mídia social, a gente diz: isso é verdade? Como eu sei se isso é verdade? Né? Essa informação que chegou até mim, ela chegou com um envoltório de bondade, porque a gente pode passar a alguém uma certa informação, mas se a gente não cuida que aquilo seja transmitido com uma amorosidade, com uma maneira correta de passar, aquela notícia pode ferir, aquela notícia, né, pode trazer consequências que não é essa a intenção. E a última era de utilidade, que vai me servir, eu vou crescer como pessoa, você que está trazendo essa mensagem vai crescer como pessoa. Se esses 3 forem não, esquece, guarda e guarda para si. Então essa era a grande lição. Ou seja, se for uma fofoca, não me interessa. E outra coisa, nesse capítulo também fala que a boca fala o que está dentro do coração. Né? Então ninguém pode dar aquilo que não tem. Então normalmente quando a gente fala, a gente está falando aquilo que tem no coração. Muitas vezes pode ser até uma fala com o objetivo de impressionar, mas a pessoa não vai conseguir se manter nesse processo de comunicação sem que em algum momento ela realmente expresse o que ela tem dentro. Né? Então o profeta tem esse cuidado gigantesco, né? E essa coisa que a gente colocou aqui da obra que é feita, a gente tem exemplos incríveis, né? O exemplo de um Chico Xavier, o exemplo de um Divaldo Franco, né? É uma coisa impressionante. Então a obra que eles trouxeram, vivendo a vida deles da maneira que eles viveram, esqueci o nome dele, meu amor. Quem? Divaldo Franco. O Divaldo Franco, ele adotou 600 crianças. Ele já tinha, junto com o cartório da cidade dele, ele trazia mais um filho. No começo a pessoa fala assim: o senhor está me trazendo a 3ª criança, a 4ª criança, a 5ª criança? Fala. Não, e o interessante não é o título, né? A sensação que dá é que as pessoas, ou nós, estamos na busca desses grandes profetas, né? Que vêm
fazer esse alarde, né? Trazer uma novidade, trazer algo que vai acontecer. Mas né, o exemplo do Divaldo Franco, do Chico Xavier e de muitos outros seres que, como nós, vieram, né, para esse mundo, mas vieram com essa função, né, de ser esse grande profeta, esses grandes profetas, que nada mais foram esse instrumento, né, de Deus, através de tantos livros, através de tantas palestras, eram a boca, né, era a linguagem de Deus, do divino. Então, não vamos nos iludir achando que os profetas de Deus vão vir nessa roupagem de autoridade ou de, né, nessa coisa estereotípica. Sim. Né? E como você está falando, muitas vezes esses profetas vêm em funções extremamente humildes, né? Ela está trazendo uma mãe dedicada, alguém que trabalha numa escola com muito amor, uma professora, enfim, muitas vezes essa mensagem do divino traz, através da pessoa comum, ser esse o instrumento da mensagem. Quando Jesus escolheu Pedro era difícil, ele era áspero, ele era quase que bruto, mas ele sabia que na essência de Pedro ele carregava uma vontade muito grande de servir. E quantos profetas existem aí, né, à nossa volta, talvez um vizinho, não é, que não é reconhecido, que não é, porque, né, eu acho que essa sabedoria, essa especialidade, né, que a gente encontra em tantas pessoas, elas elas são um pouquinho desses profetas, é verdade, que foram tão anunciados. E não são poucos. A gente tem a ilusão de que o mundo está perdido, nunca houve tantas pessoas fazendo bem quanto agora. É porque, infelizmente, por um processo e uma forma da comunicação, propaganda e tudo mais, se valoriza e se coloca muito na mídia aquele que está causando problema, aquele que está, o político corrupto, ladrão e tal, mas isso é pequena parcela da população. E nessas comunidades que são menos favorecidas, ali existem grandes almas que fazem fraternidade, se ajudam um ao outro. Então, de novo, é ver o que está sendo colocado, ver o fruto que aquela pessoa está levando para fora no seu dia a dia. Prestem atenção nisso. É verdade. E assim, né, essa sabedoria, ela vem muitas vezes numa forma humilde, numa rezadeira, né, numa pessoa que não teve uma educação, talvez, não teve educação clássica de escola, mas que tem uma sabedoria profunda. Então, ficamos atentos, né? Que quando o pavão está muito enfeitado, vamos prestar um pouquinho de atenção, porque... Bonita essa analogia do pavão. Porque pode ser que seja um enfeite para disfarçar o que não tem de nada bonito dentro, né? Então, prestar atenção no conteúdo, e essa é a mensagem dessa semana. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana, e aproveitem, dão o seu like, façam o seu comentário na nossa página, o Mestre em Outras Palavras, e compartilha com quem você acha que vai ter um benefício de ouvir essas palavras. Tá Você vai fazer depois sozinha? Sim, depois, logo em seguida, vocês vão encontrar o autopasse lá no Instagram, tá bom? Tá bom. Então, fiquem com bebem Deus. as suas águas, que elas são abençoadas. Fiquem com Deus.